O fim já começou. O princípio das dores. De acordo com a palavra de Deus, nós já estamos vivendo nos últimos dias. Nós vimos isso na revelação de Daniel ontem. Daniel falou para Nabucodonosor: o que Deus revelou para você é o que vai acontecer nos últimos dias. E agora nós vamos ver o que Jesus tem a dizer sobre os últimos dias. Vamos ver alguns gráficos para poder entender, visualizar o que o Senhor disse. Os últimos dias, de acordo com a Bíblia, são então desde a primeira vinda de Cristo até a volta dele. Neste período, neste intervalo, existem dois acontecimentos. Um chamado de princípio das dores e o outro da grande tribulação. Grande parte da igreja crê nestas duas realidades. Existe um grupo que nós vamos ver à noite que eles são chamados de pós-milenistas, e eles dizem que a grande tribulação já aconteceu. Mas nós vamos ver pelo relato de Jesus que Jesus disse que haverá grande tribulação como nunca houve nem nunca mais haverá. E depois da destruição de Jerusalém, houve grandes períodos de sofrimento. Então Jesus estava falando do fim. Nós vamos tratar agora deste tempo. E dá para ver a silhueta aí, o que é? Uma mulher grávida. Por que se chama princípio das dores? E aí nós vamos ver os textos de 24 de Mateus, Marcos 13, Lucas 21, que são ditos os evangelhos sinóticos, são passagens paralelas que falam da mesma realidade. E que Jesus usa essa expressão, princípio das dores, fazendo uma alusão exatamente à mulher grávida, que quando ela está para dar à luz, o que começa? As contrações começam em menor intensidade e mais esparsas. Depois vai aumentando, as contrações vão aumentando e diminuindo o espaço. E é o que nós estamos vivendo hoje. Nenhum historiador vai negar hoje, ainda que há 20, 30 anos atrás talvez, que Jesus tenha realmente existido. Houve uma matéria, inclusive na Time, que disse que ninguém pode dizer hoje que o homem Jesus não existiu. Agora, por mais cético que alguém possa ser, o que nós vamos ver que Jesus disse há mais de 1900 anos, não poderia ser um homem qualquer que disse. É fato que Mateus, Marcos e Lucas escreveram esses textos entre os anos 50 e 65, é comprovado historicamente. E a divisão dos acontecimentos a gente vai ver no decorrer do texto. Jesus fala nesses três textos, ou neste um texto dividido nos três evangelhos, sobre a destruição do templo, sobre o princípio das dores, a grande tribulação e a volta de Cristo. E antes da gente entrar no princípio das dores, nós vamos ver a destruição do templo. Mateus 24:1 diz: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções daquele grande templo. Pouco antes, por que eles fizeram isso? Porque pouco antes, no texto, alguns versos antes, Jesus disse para os fariseus: eis que a casa de vocês vai ficar deserta. Jesus estava já anunciando a destruição do templo. E os discípulos chegaram conversando: Jesus, olha que templo, que pedras. Mas por que se eles estavam ali praticamente todos os dias? E o irmão Hendrickson, um comentarista da palavra, diz assim: era terça-feira,
poucos dias antes de o Cordeiro Pascal se oferecer como expiação pelos pecados do seu povo. Com toda a probabilidade é no final da tarde. Jesus deixa o templo e dele se afasta acompanhado dos seus discípulos. Provavelmente no dia 1º de abril do ano 33, dias antes de Jesus ir para a cruz. O que era aquele templo? Aqui a gente tem uma imagem do primeiro templo que foi construído mais ou menos no ano 1000 antes de Cristo. 1 Reis relata isso. E ele foi destruído no ano 586, quando? Nós vimos ontem. Veio Nabucodonosor com o império e destruiu o primeiro templo. Aqui uma imagem do segundo templo, que foi construído sob a orientação de Zorobabel. As suas fundações foram lançadas no ano 535 antes de Cristo. Esdras e Crônicas relatam. Aqui a gente vê o templo reformado, uma imagem, uma réplica do templo reformado que tem lá em Jerusalém. Isso aqui é uma foto da réplica. E que foi reformado por Herodes. E aqui tem um vídeo interessante do templo, uma animação muito legal do templo, produzido pelos judeus. O templo era o centro da religião judaica. O próprio Deus havia instituído o templo, definido suas medidas, cada utensílio que havia lá dentro, os rituais. Por isso que os discípulos ficaram espantados quando ele disse: a sua casa vai ficar deserta. E era uma construção, nessa reprodução aí, mostra que era uma construção muito bonita e grandiosa. Jesus sai do templo, vai para o Monte das Oliveiras, e a conversa continua. Jesus, que pedras! E Jesus falou para eles: vocês estão vendo tudo isso? E agora vendo a mais ou menos 1 quilômetro ali do monte, eles estavam no Monte das Oliveiras, vendo o templo. Vocês estão vendo tudo isso? Eu lhes garanto que não vai ficar aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Todas serão derrubadas. Jesus anuncia aos seus discípulos algo que a história mostrava mais uma vez: o templo seria destruído. Aqui a gente tem uma foto de Jerusalém atual, vista a partir do Monte das Oliveiras. Nos versículo 3 de Mateus 24 e os versículos 4 e 5 de Marcos 13, a conversa continua. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão estas coisas, e qual sinal será da tua vinda e do fim dos tempos. Marcos vai dizer: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, mesma coisa, de frente para o templo, que não está em Mateus, e aí os discípulos, alguns discípulos, não todos, Pedro, Tiago e João, se aproximaram, lhe perguntaram em particular: dize-nos quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Do quê? Do que Jesus disse. E por que eles falam do fim? Porque eles entendiam que a destruição do templo traria também o fim do mundo. Eles fazem 3 perguntas. Quando acontecerão essas coisas? Porque Jesus havia acabado de dizer: não vai ficar pedra sobre pedra. Eles perguntam: que sinal vai haver da sua vinda e do fim do mundo?
Jesus vai responder as 3 perguntas de uma vez, e é por isso que é importante a gente prestar atenção. Para os discípulos tudo ocorreria ao mesmo tempo. Em Atos, Jesus está indo para o céu e fala: Senhor, é nesse tempo, quando o Senhor voltar, que o Senhor vai restabelecer o reino em Israel. Eles não tinham a compreensão e não tinham a visão privilegiada que nós temos hoje. A primeira parte, a destruição do templo, aconteceu ou não? Exatamente como Jesus disse que aconteceria. Quando? No ano 70, e aqui uma imagem, uma pintura muito conhecida da destruição, 37 anos depois de Jesus ter dito aquilo, em uma tentativa de revolução por parte dos judeus estavam sempre contra, lembra? Porque os romanos dominavam Israel e eles estavam sob o domínio de Roma, e eles estavam sempre com rebeliões. Lembra, por exemplo, quem foi escolhido entre Jesus e Barrabás? Quem era Barrabás? Era um revoltoso judeu. Eles estavam sempre tentando se desvencilhar do império. E no ano 66 houve uma grande revolução, e que acabou no ano 70 com a destruição. Este homem viveu na época, Flávio Joséfo. Olha o que ele disse: aquela construção, entretanto, Deus, desde há muito tempo, sentenciou as chamas, mas agora, dentro da revolução dos anos, chegou ao dia fatídico, o dia no qual de velho ele foi queimado. Joséfo era judeu. É verdade isso ou não? Isso aqui é prova. O arco de Tito, em Roma, que celebra a vitória dos romanos. O saque a Jerusalém, que está lá no arco de Tito. Ali eles estão levando os utensílios do templo, dentre elas a menorá, e onde a gente sempre vê o Muro das Lamentações, o único pedaço que ficou do templo. E aqueles judeus, ali a gente vê sempre eles, você vai ver no close ali que tem outras fotos, no meio dos vãos das rochas, um monte de papelzinho, orações dos judeus, pedindo a volta do Messias, ou a vinda do Messias, não a volta. São provas vivas da história, exatamente como Jesus disse que aconteceria. Então, a destruição do templo já aconteceu. Jesus anunciou. E ela realmente aconteceu. A gente volta então para a conversa de Jesus com os seus discípulos. E agora ele narra uma segunda ocorrência, o princípio das dores, que está em Mateus 24, de 1 a 14. Nós vamos ler o texto, depois vamos andar verso a verso. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Vocês vão ouvir disso, mas não tenham medo. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos e pestes. Pestes está em Lucas. Mateus não descreve, mas é a mesma passagem. Em vários lugares, Lucas também descreve e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. 21:11. Tudo isso será o princípio das dores, daí o tema do nosso estudo. Eles então os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então, e só então, virá o fim. Jesus chama de princípio das dores, que é comparado então à mulher grávida. Os judeus falavam também do princípio das dores como o tempo do fim, não associando a mulher grávida, mas que seria um tempo de muita angústia,
os profetas do Velho Testamento usam essa expressão. A figura é clara, princípio das dores. A gente vai ver cada um desses sinais. Quais são que Jesus disse? Eu tirei aqui, eu pensei 11 deles. Surgiriam falsos cristos, Jesus disse. Eles ouviriam de guerras e rumores de guerras. Haveria fomes, terremotos, pestes, acontecimentos terríveis e sinais no céu. Os cristãos seriam perseguidos por sua fé. Surgiriam falsos profetas. Uma grande apostasia aconteceria. Ocorreria um multiplicar da iniquidade. E a igreja jamais acabaria apesar de tudo isso. Irmãos, Jesus disse isso há mais de 1900 anos. Jesus disse isso quando ele tinha 12 seguidores que não eram nada. Quando a gente fala um profeta vem anunciar algo que vai acontecer hoje, a gente compara com o que Jesus disse dentro do contexto que ele disse, que tinha um punhadinho de seguidores e que todos eles negaram ele pouco antes de ir para a cruz. A gente deve levar em consideração que quem Jesus é, profeta e Deus. Surgiriam falsos cristos. A palavra Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é o Messias, o ungido, e ela vai relatar muitos daqueles que viriam se dizendo Messias. Já no ano 44, surgem falsos Messias, dentro da própria palavra, Atos 5,36. Há algum tempo apareceu Teudas reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Se aqueles homens seguissem o conselho de Gamaliel, eles não teriam seguido a Teudas. Flávio, aqui é o texto bíblico, mas o Flávio Josefo fala desse homem, quer dizer, ele teve uma certa expressão. Enquanto Cúspios, nome bonito esse, Cúspios Fados era procurador da Judéia, um certo charlatão, cujo nome era Teudas, persuadiu muitas pessoas do povo a acompanhá-lo até o Rio Jordão. Dizia que era profeta e que a sua ordem, o rio se separaria, abrindo fácil passagem para eles. O Rio Jordão, Teudas ia passar no meio a seco no Rio Jordão. Ano 132, um outro profeta chamado Simão Bar Coba, o filho da estrela, foi um líder judeu que comandou a terceira revolta judaica contra o Império Romano. Ocorrida, olha aí, mais uma revolta entre os anos 132 e 133, 35 depois de Cristo. Ele se dizia o Messias. Ano 440, Moisés de Creta. De acordo com o Talmud é um comentário do Velho Testamento, da Tanakh. O Messias seria apresentado em 440 depois de Cristo. Nesta época surge um novo candidato em Creta. Ele denominou-se Moisés e prometeu liderar o seu povo, levando de volta a Palestina. Por quê? Porque tinha acontecido a dispersão dos judeus quando o Império Romano destruiu Jerusalém. Ano 610, surge um falso Messias que tem hoje a segunda maior religião do mundo. Quem é? Maomé. O profeta Maomé, recitando ao Corão em Meca, foi um líder religioso e político árabe. Segundo a religião islâmica, Maomé é o mais recente e último profeta de Deus, do Deus de Abraão. O site Islam Religion relata como Maomé começou a sua religião e que hoje conta com mais de 1 bilhão e 300 milhões de seguidores. O que aconteceu? Maomé teve uma revelação. O profeta Maomé estava na solidão, na caverna do Monte Hira. Foi surpreendido pelo anjo da revelação, Gabriel, o mesmo que tinha vindo para Maria, a mãe de Jesus. A primeira recitação do Alcorão, o livro dos
Os muçulmanos dos islâmicos é o Alcorão, e também dizem ter sido uma revelação de Deus por meio do anjo Gabriel. Aí o primeiro texto: lê em nome do teu Senhor que criou o homem de algo que se agarra. Lê o que o teu Senhor é generosíssimo, que ensinou através do cálamo, ensinou ao homem o que esse não sabia. Um texto do Alcorão. Ano 684, um outro, chamado Abu Isa, da Pérsia, acreditava que era o último dos 5 arautos de Deus, anunciando a iminente chegada do Messias. Seus seguidores achavam que ele iria voltar depois da sua morte e trazer o fim dos tempos. Ano 1666, sugestivo. Sabatai Zevi foi um rabino cabalista e que dizia ser o tão esperado Messias judeu. Com a idade de 40 anos, foi forçado pelo sultão otomano e se converteu ao Islã. Outro grande falso Messias, Joseph Smith, esse é conhecido também, nascido na cidade de Sharon, nos Estados Unidos. Ele é fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que não tem nada a ver com Jesus Cristo bíblico. Como é que ele teve isso? Interessante. O que a palavra diz? Que o diabo se transforma em anjo. Maomé teve uma revelação de um anjo. Joseph Smith teve a revelação de um anjo. Esse não está na Bíblia, anjo Moroni, que disse para ele escrever o livro dos Mormons. E sabe o que está na capa do livro dos Mormons? Dá para ler ali ou não? Um outro testamento de Jesus. É o livro dos Mormons. O que é o livro dos Mormons para eles? É um volume das Escrituras Sagradas comparável à Bíblia, e faz um registro da comunicação de Deus com antigos habitantes das Américas, além de conter a plenitude do Evangelho eterno. Jesus acertou ou não? Ano 1954, esse morreu faz pouco tempo. Sun Myung Moon foi um líder religioso coreano autoproclamado Messias, fundador da Igreja da Unificação. Em 2004, ele foi no Capitólio, em Washington, reuniu os líderes do governo americano e disse isso: no contexto da providência dos céus, sou embaixador de Deus, enviado à terra com sua plena autoridade. Sou enviado para realizar sua ordem de salvar os 6 bilhões de habitantes do mundo, restaurando-os para o céu com a bondade original em que eles foram criados. Sabe com quem esse homem esteve? Manuel Ferreira, deputado federal, líder máximo da CONUNAD, Assembleias de Deus Madureira, uma das ramificações da Assembleia de Deus. Falsos cristos, tem esses aí também. Vários. Jesus vai dizer então, guerras e rumores de guerras. Quando Jesus disse isso, o Império Romano estava sob a Pax Romana. Havia um período de relativa paz. Mas, como Jesus disse, ocorreriam guerras e rumores de guerras, e aqui uma pequena relação das guerras desde o século I até o século XXI. Não precisa ler todas não, né? Século XIX, olha que interessante, século XIX, século XX, aí tem as duas maiores, século XX. Aqui a gente vê algumas das maiores ou as 10 maiores guerras que mataram, só elas, 110 milhões de pessoas. As datas e as mortes em cada uma dessas guerras. Agora,
século 21. Algumas que nós conhecemos, que estão praticamente a toda hora na mídia. Conflitos e guerras acontecendo nesse exato momento. Tudo isso está acontecendo agora. Existem vários sites especializados sobre isso. Os lugares, guerras com mais de 10 mil mortes acontecendo, esse dado tirado nesse mês. Outro sinal, fomes. Haverá fomes em vários lugares. Já aproximadamente no ano 50, a própria palavra narra uma grande fome. Atos 11, 27 e 28. Aqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Esse Cláudio é Tibério Cláudio César, e foi o quarto imperador romano que governou entre 24 de janeiro de 41 até 54, e houve realmente, a história mostra, uma grande fome naquele período. No ano 410, a queda de Roma. Lembra que nós abordamos ontem, quando que acaba o império das pernas de ferro? Por volta do ano 400. E lá naquela época, com guerra vem fome. Entre 400 e 800 depois de Cristo, houve grande fome na Europa Ocidental, associado com a queda de Roma em 410. Estima-se que a população da cidade de Roma caiu em mais de 90%, principalmente por causa da fome e peste. Os maias, especula-se que os maias, a civilização maia, tenha deixado de existir por causa da fome. Eles tinham um sistema muito moderno de captação de água e teve um período grande de seca e morreram. A fome na Europa, de 1315 a 1317, a maior parte da Europa continental e a Grã-Bretanha foram afetados. A fome causou milhões de mortes e marcou um fim de crescimento da Europa naquela época. A crise na Rússia, 1601, matou cerca de 100 mil pessoas só em Moscou, e ao todo 2 milhões morreram. Matou metade da população da Estônia. A fome chalisa na Índia, em 1783 e 1784, afetou muitas partes do norte indiano. 11 milhões de pessoas morreram. Na Rússia, de novo, 1921, 5 milhões de mortos. E esses aí são alguns dos números da fome. E hoje? Hoje existe uma organização que cuida disso. Mas eles disseram, apesar dos progressos realizados nas últimas 2 décadas, 805 milhões de pessoas ainda sofrem de fome crônica. Entre as crianças, estima-se que 161 milhões de menores de 5 anos de idade sofrem de malnutrição crônica hoje. Jesus vai profetizar então o quarto sinal, e aqui tem um vídeo. 最初は宮城県沖25秒後にさらに沖合で地面が割れてますよ。地面が割れてます。
Haverá terremotos em vários lugares. As ruínas de Pompeia, destruídas nos anos 79. Por quê? Porque em 5 de fevereiro de 62, houve um grande terremoto. E aconteceu então, o Monte Vesúvio entrou em erupção por consequência do terremoto e dizimou as cidades de Pompeia e de Herculano. No ano 115, na Antioquia, aconteceu um grande terremoto. No ano 526 também um novo terremoto lá, onde 250 mil pessoas morreram. No Irã, em 856, 200 mil pessoas morreram. Na China, em 1920, 235 mil pessoas morreram. No Haiti, esse está recente, 220 mil pessoas. E aqui tem vários outros terremotos na história. E aí no dia 26 de dezembro de 2004, um maremoto, que é um terremoto no fundo do mar, causou tsunami. El tsunami ocurrido en el sureste asiático fue el desastre natural más devastador de la historia reciente. En ese fatídico 26 de diciembre del 2004, murieron 300.000 personas. Decenas de miles todavía son consideradas como desaparecidas y millones se quedaron sin nada. El terremoto marino de 9.15 grados en la escala Richter causó olas gigantes que llegaron hasta el Brasil. Los expertos dicen que los efectos aún se sienten en todo el mundo. Cuando llegué a la zona del desastre, 5 semanas después de la tragedia, me pareció entrar al infierno. Ruinas y refugiados por todas partes, gente aún en estado de shock, miles de niños huérfanos y personas que perdieron todo, incluso hasta la esperanza. Indonesia fue el país más afectado, con 126.000 personas muertas. Millones perdieron sus viviendas y todo lo que poseían. No Japão também, em 2011. E aqui as cenas são impressionantes. Jesus disse que esse período chama-se princípio das dores. Aqui um slide com ocorrência de grandes terremotos nos últimos 1000 anos. Do ano 1000 até 1800, 21. De 1800 a 1900, 18. De 1900 a 1950, 33.
De 1950 a 1991, 93. De 1991 até 2004, 300. Aqui tem um site. Aqui são grandes terremotos que aconteceram no último mês. É que muitos deles não acontecem em lugares onde não tem população. Aqui são terremotos que aconteceram no último dia. Outro sinal que Jesus diz: haveria pestes em vários lugares. Nos anos 541 e 542, a peste negra foi uma epidemia que devastou o Império Bizantino. Estima-se que 50 milhões de pessoas morreram, ou 40% da população europeia. 1346 a 1350 houve uma outra peste negra. A pandemia de peste bubônica dizimou 75 milhões de pessoas aproximadamente, 1/3 da população da época. E aqui na imagem é um movimento religioso, místico que surgiu em relação à peste, ao desespero. 1918, a gripe espanhola. Foi uma pandemia do vírus H1N1 influenza e que se espalhou por quase todo o mundo. 500 milhões de pessoas foram infectadas e aproximadamente 75 milhões morreram. Gripe asiática, 1957, 2 milhões de pessoas morreram. A AIDS surgiu em 1960, já matou mais de 30 milhões e hoje tem 35 milhões de pessoas infectadas. Varíola, 1974, 15 mil pessoas. Cólera, entre os anos 2008 e 2009 no Zimbábue, matou 4.300 pessoas, 98 mil casos registrados. Gripe suína, essa a gente lembra. A gripe A começou no México, entre 120 mil a 400 mil pessoas. Ebola, esse está mais recente ainda. Em março de 2014, a Organização Mundial de Saúde informou um grande surto de ebola na Guiné, na África. Até o dia 16 de novembro de 2014, foram 15 mil casos e 5.700 mortes. É a segunda vez que ocorre uma epidemia de ebola nos últimos 15 anos. Da outra vez também morreram mais ou menos 5 mil pessoas. E uma praga, uma peste que muitos de nós conhecem de perto. Existem mais de 200 tipos de câncer que podem se desenvolver em qualquer pessoa, não importando sexo, raça ou idade. Ela pode se manifestar a qualquer momento, em qualquer parte do corpo. Em sua grande maioria, suas derivações têm diferentes causas, sintomas e tratamentos. É uma peste. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, todo ano morrem de câncer 8 milhões de pessoas. Outro sinal. Sinais do céu. Bom, aí o texto se limita a dizer que haverá acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Nós não sabemos o que isso significa. A palavra sinal é usada na Bíblia como algo espantoso ou mesmo um milagre. Alguns têm relacionado a meteoros, que apareceu recentemente lá na Rússia, aparecimento de OVNIs e as luas de sangue. Ultimamente tem se falado muito sobre isso, das luas de sangue.
tem muito, em relação a isso, muito charlatanismo, tem muita coisa produzida, mas tem bastante coisa sem explicação. E alguns usam, inclusive, para dizer que o diabo usaria disso para enganar as pessoas, né? Mas é especulação. As luas de sangue está bastante em voga hoje, mas tem furos nessa profecia aí. Essa ideia das luas que vão se manifestar durante tem alguns furos aí que não dá nem para a gente poder entrar. Alguns estão dizendo que agora é o fim mesmo, porque Jesus disse que a lua se tornará em sangue. Mas tem furos nessas profecias aí que está bombando na internet. E essa é forte. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Irmãos, na ideia de um evangelho que está aí hoje, isso aqui não faz parte. A ideia do dinheiro e saúde em nome de Jesus, você não vê isso aqui. Jesus disse em João, capítulo 15, versículos 18 a 20: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, o mundo, os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguirem, também perseguirão a vocês. O que isso tem a ver com essa proximidade de igreja e mundo que a gente vê hoje? Evangelho e mundo tão parecido. A história verdadeira, da verdadeira igreja, é feita de perseguição. No início, a gente já vê Estevão sendo apedrejado. E a história dos apóstolos? A Bíblia não mostra, não relata a morte deles. Mas a história diz de cada um deles. Tiago foi decapitado. Tomé foi morto por uma lança. Mateus foi morto à espada. Tiago, irmão de Jesus, foi atirado do pináculo do templo. Bartolomeu, Natanael, foi chicoteado até a morte. André foi crucificado. Tomé foi morto por uma lança. Matias foi apedrejado e depois decapitado. Matias, a única coisa que a gente sabe é que ele foi sorteado lá, ninguém sabe mais nada, mas foi apedrejado e depois decapitado. João ficou preso em Pátimos. Esse não morreu, foi lançado. A história diz que numa grande tigela com óleo fervendo. E depois ele morreu velho em Éfeso. Segundo Eusébio, que foi bispo de Cesareia, Pedro foi crucificado em Roma de cabeça para baixo porque ele pediu. Paulo, acredita-se que quando a perseguição levantada contra os cristãos por Nero no ano 64, sob o pretexto do que os cristãos haviam colocado fogo em Roma, Paulo e Pedro selaram a verdade com o seu sangue, este último sendo crucificado de cabeça para baixo e o primeiro sendo decapitado entre os anos 64 e 65. O historiador romano Tácito, falando da morte dos cristãos naquela época, romano, não tem nada a ver com cristão, em suas mortes eles foram feitos objetos de esporte, pois foram amarrados nos esconderijos das bestas selvagens e feitos em pedaços por cães, ou cravados em cruzes, ou incendiados, e ao fim do dia eram queimados para servirem de luz noturna. E aqui uma pintura de alguns séculos retratando isso. O clímax da perseguição se deu sob o governo de Diocleciano e Galério, no final do século III, início do século IV. O Coliseu, que hoje é ponto turístico. E aqui a gente vê uma pintura muito conhecida, eu creio que vocês já viram, dos cristãos orando antes de serem comidos por leões. E lá ao fundo, depois eles crucificavam e tacavam fogo.
as perseguições continuaram em alguns países. Houve depois a oficialização da fé cristã em Constantino, e aí parou a perseguição. Bom, parou a perseguição e aí veio a enxurrada de heresias que hoje permeia a igreja. Tertuliano disse assim: o sangue dos mártires é a semente da igreja. A igreja cresce quando tem perseguição, quando não tem, ela se mistura. A gente está vendo isso hoje. A história vai mostrar que, séculos depois, na tentativa de voltarem às Escrituras, muitos irmãos foram mortos pela Igreja Católica Romana. E aqui a gente vê alguns desses homens, porque queriam voltar para a palavra, só isso. John Huss morreu numa fogueira louvando o Senhor. John Wycliffe morreu velho, mas porque ele queria que as pessoas tivessem acesso à Bíblia. Trataram de heresia, tiraram ele do túmulo e jogaram suas cinzas no rio. Era um herege porque ele queria que as pessoas tivessem acesso à palavra. Nos séculos 14, 15 e 16, esses homens foram usados, cada um no seu período, por Deus. E foi nesse período que a Inquisição, ou a Santa Inquisição, um tribunal religioso criado pela Igreja Católica Romana, para condenar todos aqueles que eram contra os dogmas pregados por ela, fez grande perseguição contra os cristãos. Aqui uma pintura famosa de Lutero, que queria que a igreja voltasse à palavra, mas ela não quis. Lutero vai diante do rei Carlos V e do clero, vai morrer, se não houve na soberania de Deus, ele não permitiu que isso acontecesse. E a fala dele, naquele dia, quando eles falaram assim, ou você se retrata do que você disse, ou você vai morrer. Ele diz assim: a menos que se me convença por testemunho da Escritura, ou por razões evidentes, posto que não creio no Papa, nem nos concílios somente, já que está claro que eles têm se equivocado com frequência e têm se contradito entre eles mesmos, estou acorrentado pelos textos das Escrituras, que tenho citado, e a minha consciência é uma escrava da palavra de Deus. Não posso, nem quero me retratar em nada, porque não é seguro nem honesto atuar contra a própria consciência. Que Deus me ajude, amém. Diante da morte, isso é evangelho. Não é o que está acontecendo aí, onde o mundo entrou na igreja. Muitos creram naquela época nos pilares, só a Bíblia. Vocês vão dar crédito para o pastor, para o padre, papa? Não, só para a palavra. Nós somos salvos pela graça. Ninguém pode ser salvo se não for pela graça. Não existem sacramentos que salvem ninguém. Não existem práticas que salvem ninguém. Só a fé, que é dom de Deus. A glória é só de Deus. Só a Escritura. Muitos foram. Aí alguns retratos do que se fazia com os hereges. E aqui uma sala e uma catedral na Alemanha. Isso acabou, irmãos? Não. Aqui é Voz dos Mártires e Portas Abertas. 2 sites, você vai lá e vê. E entra nos vídeos e prepara para ver o que tem lá. O que tem irmãos morrendo hoje, do mesmo jeito que aquelas fotos ali. E a gente vê por pouca coisa, a gente negando a Cristo. Aqui as áreas do mundo onde há perseguição a cristãos hoje. Aqui os países onde tem perseguição
hoje. E aqui o testemunho de um irmão desse país, da Somália. 1 year ago, this Muslim convert to Christianity was awakened in his home by al-Shabaab soldiers. We agreed to protect his identity and give him a different name, Abdi. They ransacked my house, searched my bag, and found several pages from a Bible. They had crosses on them. Abdi was taken away, imprisoned, and tortured. Tell me what they then did to you and what they said to you. I was blindfolded, and they put me in a dark, underground cell. They beat me up with a wooden baton. They wanted to know where I got the Bible pages, and if I knew of any others like me. When they finally took the blindfold off, I noticed 3 dead bodies in the room. They placed them there just to frighten me. His torturers said they were going to kill him. The guards thought they had locked our cell door, but it wasn't locked. We opened it, ran to the wall, and started climbing. The guards opened fire on us. Bullets killed one of my cellmates, but the other prisoner and I jumped over the wall. Reunited with his family, Abdi is now living in a safe place. He says he still suffers physical pain from the torture he endured. Spiritually, he feels closer to God. I was happy to go through all this because now I'm stronger spiritually. People prayed for me to escape. Their prayers are what saved my life. I was happy. Fui feliz por sofrer isso. Quem disse isso em Atos? Prenderam, mandaram eles calar a boca. Falou assim, ó, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Eles não amaram mais a sua vida. E nós, irmãos? Em 2013, cerca de 100 milhões de cristãos em todo o mundo sofreram perseguição por sua fé. Em todo o mundo, em torno de 400 cristãos morrem por dia por causa da sua fé em Cristo. Está aí, toda hora na Globo aparece isso. A gente que gosta de entretenimento, assiste jornal, todo dia aparece isso na Globo. Falsos profetas. Surgiriam falsos profetas. Ué, mas Jesus já falou no versículo 5 de falsos cristos fora, falsos profetas dentro da igreja. O irmão Champlin faz essa distinção muito sabiamente. A diferença entre os falsos cristos descritos no versículo 5 e os que estão mencionados aqui, os falsos profetas, é que os primeiros são essencialmente uma espécie de falsos messias. Os falsos profetas deste versículo têm se levantado no seio da própria igreja. E aqui a gente vai entrar, irmãos, em terreno arenoso. Nós não defendemos religião, denominação, líderes, seja católico, seja evangélico. A igreja presbiteriana nos Estados Unidos, por exemplo, houve um rompimento recente. Estão ordenando pastores gays, presbiterianos. Houve um rompimento lá. A gente vai apresentar o que a Bíblia diz. E nós vamos comparar o que alguns líderes conhecidos afirmam, e cada um fica a seu critério. Outra coisa é que, biblicamente, profeta não é somente alguém que anuncia o futuro, mas alguém que fala da parte de Deus ou de Jesus. Diante disso, um falso profeta não é somente alguém que anuncia um futuro que não acontece. Um falso profeta é aquele que afirma falar da parte de Deus ou de Jesus, contudo seus ensinamentos são contrários à palavra de Deus ou de Jesus. Compreensões equivocadas e erros doutrinários acontecem, pode acontecer na igreja. A questão é que se nós errarmos, somos confrontados com a palavra, nós temos uma possibilidade: arrependimento. Jesus disse isso para 7 igrejas no Apocalipse. Havia erros doutrinários lá, ele falou assim: arrependam-se. E aí, o Hendrickson, dando a evidência daqueles que creriam. Jesus prediz a vinda de falsos cristos e falsos profetas, os quais desencaminharão a muitos.
Jesus disse que isso acontecer, a gente está vendo. Os que persistem em ser desencaminhados mostram que jamais pertenceram ao verdadeiro rebanho de Cristo. E a gente vai ver então algumas características para a gente poder saber, mas como é que eu sei quem é um falso profeta? Primeiro, eles confessam o nome de Jesus e usam 1 João 4, 1 a 3. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Bom, eles confessam Jesus, citam a palavra. O diabo citou a palavra para Jesus. Então, não quer dizer muito. Mas Jesus, ele não citou, ele está falando com Jesus. Eles citam Jesus. Então está tudo bem? Não está. E aí muitos ficam indignados quando alguém fala contra ensinos de apóstolos, pastores, bispos, padres, papas. Eles falam de Jesus. A gente acabou de dizer, se confessa Jesus, não é dele. Segunda característica, a sua confissão não é autêntica. De onde você tira isso? De Jesus, serve. Mateus 7, 21, 23, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E aqui Jesus está falando assim, naquele dia, quando estiverem frente a frente com ele, eles vão ter a coragem de dizer que confessaram o nome de Jesus. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, Jesus, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não realizamos muitos milagres. Então eu, Jesus, vou dizer para eles abertamente, eu não sei quem vocês são. Vocês profetizaram em o meu nome e não sei quem são. Esses são quem? Falsos profetas. Eles confessam o Evangelho. O que eu receio, 2 Coríntios 1, 11, 3 e 5, o que eu receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, a serpente não falou assim, não chegou para Eva e falou assim, eu sou o diabo, eu estou aqui para enganar você. A mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus, que não é aquele que pregamos, ou se acolhem um evangelho diferente do que acolheram, ou um espírito diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente, vocês são responsáveis por isso. Todavia, não me julgo e nem um pouco inferior, olha que coincidência, a estes super apóstolos. Existem hoje no mundo mais de 10 mil apóstolos. E eles são super apóstolos. Terceiro, eles professam o evangelho. Mas, Gálatas 1, 6 a 8, admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, o centro do Evangelho, para seguirem outro Evangelho, ou seja, a outro Evangelho, a outro Jesus, a outro Espírito. E que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo com um falso Evangelho. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Não pode falar mal. Estes falsos, eles predizem o futuro. São muito bons para fazer isso. Como é que eu sei se eles estão falando a verdade? Mas vocês perguntem a si mesmos.
Como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. É simples assim. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Ele é um falso profeta. Se ele disse que vai acontecer em nome de Jesus, não aconteceu, ele é um falso profeta, seja ele quem for, quantas pessoas o sigam ou não. Ah, mas está fácil. Assim é fácil. Falou que não é, mas tem gente seguindo a toda hora. Gente que diz que vai acontecer e não acontece e está lá a mesma multidão seguindo. Agora tem um problema. E pode complicar. Eles predizem o futuro e acontece. Aonde está isso? Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, dizer que vai acontecer alguma coisa, e se o sinal ou prodígio que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses, ou outro espírito, ou outro evangelho, ou outro Jesus, que vocês não conhecem, e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. Por quê? Porque o Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, para ver se vocês o amam de todo o coração e de toda a sua alma. Ah, mas ele disse, aconteceu. Mas o que ele está dizendo tem base na palavra? Não, mentira, falso profeta. Outra característica, amam dinheiro. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês, no meio da igreja, falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras. Introduzirão, como a serpente fez com Eva, secretamente, heresias, mentiras. Chegando a negar, eles vão chegar até o ponto de negar a soberania de Deus que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles, o Evangelho é difamado hoje, será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, dinheiro, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram, e muitos vão segui-los. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. 7. As suas vidas não são íntegras. Jesus vai dizer para eles, afastem-se de mim, vocês que vivem na prática do pecado. Não há arrependimento. E os caminhos vergonhosos desses homens enfatizam isso. As características estão aí. Agora a gente vai ver algumas falas para a gente comparar. Na história sempre houve falsos profetas, em Israel e na igreja. A gente vai ver um pouco a história recente, e vamos dividir em dois grupos. Falsas profecias sobre o futuro, o profeta anuncia o futuro, e o profeta fala em nome de Deus. Papa Silvestre II. Vários clérigos cristãos previram o fim do mundo para o ano 1000, incluindo o Papa Silvestre II. Tumultos ocorreram na Europa, os peregrinos foram em direção ao leste de Jerusalém. Disse que ia acontecer e não aconteceu. Papa Inocêncio III, 1216, previu que o mundo acabaria 666 anos depois do surgimento do Islã. O Islã surgiu no século VII. Disse que ia acontecer, não aconteceu. Guilherme Miller, é William Miller em inglês, Guilherme Miller em português. Meus princípios em breve são que Jesus voltará a esta terra para limpar, purificar e tomar posse da mesma, com todos os santos em algum momento entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. Não veio nesse tempo, ele tentou mais 3 vezes. Aí veio uma outra, que era seguidora dele, Ellen White, profetisa e escritora do ministério
e que foi uma das líderes do movimento adventista. Ela seguia algumas ideias de William Miller, e então ela reinterpretou o que Miller quis dizer. Não é que Jesus veio, ele entrou no Santo dos Santos. E é o que ela diz aí nesse texto. Outro, Charles Russell, organizou uma associação cujos membros eram conhecidos como estudantes internacionais da Bíblia. Olha, deve ser de Jesus. Eles negam a Cristo como Deus, são testemunhos de Jeová. Tem Bíblia, distorceram a Bíblia, fizeram uma Bíblia deles. E aí ele diz assim: a batalha do grande dia de Deus Todo-Poderoso, a data de encerramento daquela batalha está definitivamente marcada na Escritura como outubro de 1914. Ela já está em andamento, seu início datado em outubro de 1874. Irmãos, quando um falso profeta anuncia um futuro, o erro dele, normalmente, na sua maioria dos casos, um falso profeta que prediz o futuro e não acontece, ele tem várias heresias junto. Não é só anunciar o futuro e não acontecer, tem coisa por trás. Esse homem, Herbert Armstrong, o arrebatamento ocorreria em 1936 e que somente o pessoal da igreja dele seria salvo. Após a profecia falhar, ele mudou a data mais 3 vezes. Lembra que o nosso irmão disse sobre, nem lembrei do Miranda Leal, que foi embora de Londrina, disse que Jesus ia voltar e não veio, foi para a Inglaterra. Aquele irmão comentando sobre o Hendrickson, ele disse assim: se não há arrependimento, não é de Deus. E esse homem esteve aqui em Londrina, em uma grande igreja. Olha o que ele disse: o Senhor também está me dizendo, esse homem chama-se Benny Hinn, o Senhor também está me dizendo para falar a vocês que no meio dos anos 90, em torno de 94, 95, Deus não falou tão precisamente para ele, não depois disso, Deus vai destruir a comunidade homossexual dos Estados Unidos. Aí isso ele disse em 89, ele veio para o Brasil em 94, o Deus Todo-Poderoso está me dizendo que esta cidade de São Paulo vai se dobrar ao nome de Jesus, aleluia. Eu vou profetizar algo para vocês, lembrem-se, eu lhes falei isso, hoje, quarta-feira, março 16 de 1994, e tudo vai começar em 6 meses, e quando isso acontecer, este pastor, referindo-se a hoje ao apóstolo Estevão Hernandes, Deus vai usá-lo para ser uma influência poderosa sobre os políticos dessa nação. Falsos profetas trazem heresias, eles não somente dizem algo que não vai acontecer. Heresias, o que são? A palavra heresia, de 2 Pedro 2,1, se aplica a doutrinas e práticas que são contrárias à Bíblia, a palavra de Deus. Elas são chamadas também de doutrinas de homens. E aqui a gente volta um pouquinho na história. Sabe o que significa Papa? Vicário de Cristo. Sabe o que significa vicário? Substituto. Ou seja, o Papa é substituto de Cristo na terra. Nós declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessário para a salvação de toda criatura humana a sujeição ao Pontífice Romano, Papa Bonifácio VIII, 607. Mas era aquele tempo. O Papa é Cristo em exercício, Cristo em jurisdição e poder. Nós nos prostramos perante a sua voz, ó piedoso, o Papa, como perante a voz de Cristo. Concílio do Vaticano, aquela está mais perto, 1870. Papa Leão XIII. Nós ocupamos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Falsos profetas trazem heresias.
Algumas heresias da chamada Igreja Católica Romana, veneração de anjos e santos mortos. Aqui tem os anos de quando isso foi entrando. Lembra quando começa? Antes havia perseguição, acabou a perseguição, veio a oficialização da religião. A religião trouxe todo mundo junto vieram as heresias, e na história elas foram entrando, e hoje a gente está vendo o que está acontecendo. Culto de Maria como mãe de Deus, instituição da doutrina do purgatório, que nada mais é do que negar a suficiência do sacrifício de Cristo. Venda de indulgências, que deixou muita gente brava na época da Inquisição. Matava porque estava perdendo dinheiro. Tradição tem autoridade igual à Bíblia. O que a Igreja Católica diz e crê hoje em relação a ela e a Bíblia? A Igreja Católica Romana tem o mesmo nível de autoridade da Bíblia. Para nós é só a Bíblia. A Imaculada Conceição da Virgem Maria. Maria nasceu sem pecado. A Assunção de Maria. Maria foi para o céu. Ela não vai passar pela ressurreição. Este homem é um pregador evangélico. Ele morreu. Kenneth Hagin. Ele diz assim: o homem foi criado nas mesmas condições que Deus, e ele poderia se colocar na presença de Deus sem nenhuma consciência de inferioridade. Deus nos fez na mesma classe de ser que ele é. O homem vive em termos de igualdade com Deus. Esse homem tem influência em muita igreja hoje. Muita igreja. Da TV, inclusive. Morre Cerulo. Quem já ouviu falar de Morre Cerulo? Vocês sabiam que desde o princípio, ou desde o início, o propósito de Deus era reproduzir Ele mesmo? Sabiam disso? Já estão sabendo agora. Quem são vocês? Vamos lá, quem são vocês? Digam, filhos de Deus. Vamos lá, digam isso. O que trabalha dentro de vocês, irmãos, é a manifestação de tudo o que Deus é e tem. Tá. Vocês não estão olhando para Morre Cerulo, vocês estão olhando para Deus. Vocês estão olhando para Jesus. Em uma pregação dele. Ele veio aqui em Londrina. Ele disse que ia fazer sinais e prodígios, ia curar muita gente. Lotou o Moringão, não cabia no Moringão e colocou o Anfiteatro Zerão lá, lotou o Anfiteatro Zerão. Porque como é que eu estava lá, eu fui ver. Ele começava pedindo 5 mil reais para as pessoas. Ele falou 1 hora, 40 minutos, falou de dinheiro. Gente com cadeira de roda para ser curado lá. Vamos ver um vídeo dele aqui. Isso é recente. Deus disse a mim, filho, eu quero que tu digas ao meu povo, nesses últimos dias, eu tenho uma unção especial que eu vou liberar sobre o meu povo. Algo que eu nunca jamais fiz antes. Eu vou liberar sobre eles uma unção financeira. E eu quero te dizer hoje, algo que nunca aconteceu antes na tua vida vai acontecer a ti. Hoje, neste programa, eu vou orar em poucos momentos para Deus liberar a sua unção financeira sobre a tua vida. Eu vou te dizer o que é essa unção financeira em poucos momentos. Mas eu quero que você faça isso. Existe um telefone aí na tela agora mesmo. God to give you the financial anointing. Se você quer que Deus te dê a unção financeira, the end time financial anointing, a unção financeira dos últimos dias, I want you to pick up that phone. Eu quero que você pegue esse telefone. And I want you to make a commitment. E eu quero que você faça um compromisso. For 900 reais. Essa igreja
é uma igreja nos Estados Unidos que tem 30 mil membros. O pastor da igreja chama, olha o nome interessante do cara, Creflo Dollar. É o nome dele, né? Olha o que ele disse: cavalos produzem cavalos, cães produzem cães, gatos produzem gatos. Mas se Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, o que eles, ele está falando deles, eles, a trindade de Deus, produzem. Eles produzem deuses. Eu vou dizer a vocês agora mesmo, vocês são deuses, porque vieram de Deus. Eu lembro de alguém dizendo isso há muito tempo atrás. Como Deus sereis. Outro. Jeová Jiré, o Deus provedor. Campanha Jeová Jiré, a campanha do dom de adquirir riquezas. Em um ano, o menor, o mais simples entre os irmãos, vai dobrar seu patrimônio. Os fora de série, em um ano, vão multiplicar seu patrimônio 30 vezes mais. Outros fora de série, em um ano, vão multiplicar 60 vezes mais. Outros fora de série, em um ano, vão multiplicar 100 vezes mais. Nós estamos aqui sobrevoando a capital paulista. Que Deus abençoe. E eu trago nas minhas mãos aqui com o bispo os 4 elementos da provisão da terra. O óleo aqui na mão do bispo, e aqui o bronze, a prata, o petróleo e o ouro. E nós viemos aqui consagrar a Deus. Nós estamos aqui consagrando ao Senhor esse óleo. Hoje é a primeira oração do óleo de Jeová Jiré. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós entramos na Tua presença, meu Deus, e em nome de Jesus nós consagramos a Ti este óleo. Irmãos, ele cita a Bíblia, cita Deus, cita o nome de Jesus. O que isso tem a ver com Jesus? Nada. E esse aí? Olha o que ele diz. Essa não é inacreditável não, porque está na Bíblia, né? Adoro falar sobre aborto, planejamento familiar, para levar as pessoas a uma vida de melhor qualidade, menos violência, menos morte, menos mortalidade infantil, menos doenças, enfim, menos todo o mal que nós temos visto na nossa sociedade. Eu sou a favor do aborto, sim. Eu sou, e digo isso alto e bom som, com toda a fé do meu coração, e não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando, eu cometo esse pecado consciente. Se eu não acredito nisso, porque é uma questão de inteligência, não é questão nem de fé, é uma questão de inteligência, de razão. Lá em Nova York, depois que foi promovido a lei sobre aborto, a criminalidade diminuiu assustadoramente. Por quê? Porque deixou de nascer criança revoltada. Porque a criança revoltada é uma arma contra nós, é uma arma contra a sociedade. E esse aí? Eu estou chamando, é inspiração de Deus, representando a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai dar 30% do que você ganhar, seja pouco, seja muito, você vai ser fiel para esta obra. Ele inventou o trízimo. Igreja Batista. Tinha que ter Igreja Batista. Olha o nome. Igreja Batista Missionária Novo Nascimento. Mas deve ser muito crente. Hein? Sabe quantos membros? 25 mil membros. Bispo Ed Long. E olha o que eles fizeram com o Bispo Ed Long na igreja dele. Now, Bishop, you'll have a seat. Praise God. He's now positioned in a position of power and authority. He is given within him a belt. On one side is justice, and the other is blessing. He now is given the Constitution of God as a king. I give this to you, Bishop,
as a sign of covenant, as a sign of release, as my sign of love for you. Amen. My brothers will come forth. 4 sons representing the 4 corners of the earth. They'll raise him up right now. He now is raised up from a commoner to a kingship. Come on, raise it up. And I'll walk him around. Come on! Come on, praise God. 9º sinal. Apostasia. Muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus disse que no tempo que ele voltar, muitos profetas vão surgir. Paulo também disse isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Nós vamos falar disso à noite. O assim é o encontro dos cristãos com Cristo. Não vai haver encontro de cristãos com Cristo sem que antes venha a apostasia e se manifeste quem? O homem do pecado, filho da perdição, que é quem? O anticristo. Aumento da iniquidade. Devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Iniquidade, irmãos, na luz da palavra, é mais do que maldade. É uma disposição contrária à vontade de Deus. É a falta total de temor a Deus. É fazer o que se faz em nome de Jesus sem um pingo de temor. Deus me falou, em nome de Jesus, fala o que vem na mente. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E os homens maus e enganadores irão de mal a pior. Onde que acontece? Onde a gente vê isso? Em tudo. Multiplicada a iniquidade em todas as áreas da vida. Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como foi os dias de Noé? Gênesis 6:5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Multiplicada a iniquidade, e nós estamos apenas no princípio das dores. A igreja jamais acabará. É o último sinal. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqueles que verdadeiramente creem, perseveram. Quem não crê, segue a maré. E a maré é um tsunami. Onde é que a gente vai estar? Com temor e tremor diante de Deus? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Os últimos dias, de acordo com a Bíblia, nós estamos no princípio das dores. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, com testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O evangelho que a gente vai ver à noite, se o Senhor permitir. Amém?